professor universitário, professor do ano, formado pela USP, e ele também vai fazer um convite para vocês para a gente pensar a política fora do senso comum, né? Ele vai usar aí como referência alguns filósofos renomados para pensar a política a partir do afeto, né? E para falar melhor disso, convido o professor. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo a respeito do que eu chamei aí, né, de afetos na política e afetividade na política. A gente fala assim, caraca, sentimento na política. Tem, né? E a gente viu muitos sentimentos nesse ano que passou. De raiva, de oposição, de alegria, de vontade de matar, né? Então os afetos não faltaram. Bom, mas como é que a gente fala a respeito dos afetos na política? Eu estou usando aqui um autor, que é o professor da Faculdade de USP, que está discutindo um pouco isso, que é os afetos o circuito dos afetos, porque ele se interessa no seguinte, tá bom, tá a política aí, tem os políticos. Como é que nós nos vinculamos com a política? Quer dizer, aparentemente nós nos vinculamos com a política porque a política parece ser uma instância racional. É lá que vamos decidir o que é melhor para todo mundo, por motivos racionais. Então a gente discute, apresenta os argumentos e diz o seguinte: isso deve ser o melhor para o Brasil. É muito interessante, portanto, essa perspectiva de que a política estaria fora dos afetos, está no campo, portanto, do pensamento, das discussões e do diálogo. Ok, aí a gente começa a falar o seguinte: então qual é o tipo de diálogo que predomina na política? E se é um diálogo afetivo, aí a gente pode perguntar o que é afeto. Vou pegar o básico do afeto. A palavra afeto vem de afecção, é aquilo que me toca. E aí eu gosto muito da ideia dos gregos. Os gregos imaginavam, por exemplo, que nossa vida podia ser comparada com um barquinho, né? Um barquinho no mar. Bom, o barquinho está no mar e ele está perdido, né? Porque os gregos, ainda navegadores que pegavam normalmente tempestades, eles sabiam o que era um barquinho no mar. Não era um horror, porque o tempo muda de repente. Então ele é afetado, esse barco, afetado por vários fatores, e muitos desses fatores não estão sob o meu controle. Ok, então qual é a metáfora? A metáfora é do indivíduo. O indivíduo, ele está jogado aí na vida, e há vários fatores que me afetam, externos, os fatores físicos, os fatores que eu não controlo, inclusive do governo, e os internos, que eles também achavam que eram afecções. Aquilo que eu não controlo, a minha raiva eu não controlo, o meu amor eu não controlo, a minha paixão, ou pelo menos eles vêm com uma força tão grande que muitas vezes eu não consigo controlá-los. Nós somos seres passionais. Nós temos paixões. E as paixões, como o amor, o ódio, a cólera, a vingança, a tristeza, a alegria, a generosidade, elas atuam, agem sobre o nosso caráter, sobre a nossa índole e produzem resultados terríveis. Nos colocam desorientados, na vertigem, desvairados, dilacerados, sem saber o que fazer. A imagem que os antigos usavam, né, para mostrar o que eram as paixões, agindo sobre o nosso caráter, sobre o nosso temperamento, era a de um barquinho solto no mar durante a tempestade. E o barquinho sobe com as ondas, vai para o fundo da água, é arrastado pelos ventos para a direita, para a esquerda, fica sem destino, né? Fica à deriva. E é porque as paixões fazem isso conosco, que é preciso a educação do nosso temperamento, do nosso caráter, e que é a educação da nossa vontade. Ok, então
tendo falado um pouquinho dos afetos, vamos falar um pouquinho de como eu vou caminhar aqui nessa discussão. Eu vou falar dos 3 paradigmas de autoridade, os 3 modelos de autoridade, as 3 formas de reconhecer a autoridade no mundo moderno, os 3 problemas e relacionamentos. E eu fiz uma brincadeira, por favor, não leve tão a sério, não estou sendo, infame em relação à religião, mas eu peguei a ideia de trindade, muitas vezes é legal trabalhar com a ideia de 3 elementos, a ideia de trindade, e peguei a ideia de pai mesmo, né? O pai soberano, o pai filho e o pai espírito. Pai, né? Filho e Espírito Santo. Na trindade, o pai soberano é o pai da autoridade, o pai filho é o pai do amor, e o pai espírito é o pai da doação, né? Isso seria o Espírito Santo. Né? Essas são as formas positivas de falar dos 3 pais que a gente poderia ter. Eu vou falar um pouquinho diferente, quer dizer, não exatamente do ponto de vista positivo, como aparece na religião, já que eu estou falando, na verdade, de política, tá? E aí eu vou falar de pai, né? Pai, eu sou pai. Esse redento aqui é meu, né? Então, e como pai eu sei de todos os percalços de ser pai ou não, né? As alegrias, as agruras. Quando a gente fala de pai ou mãe, a gente sempre vai ouvir os discursos mais senso comum. Aí eu pensei, bom, então a gente precisa lembrar das figuras de pai. Quais são as figuras de pai? E nada melhor do que pegar as figuras de pai ao longo, né, da história. Da mitologia. A mitologia tem muito para dizer a respeito de pai. Porque quando a gente pega na mitologia a figura de pai, aqui eu tenho primeiro a figura que a gente tem, né, como senso comum, né? Pai é vida, pai é amizade, pai é carinho, pai é amor, pai é exemplo. Tudo que vocês quiserem utilizar no dia dos pais para dar presente, porque nessa época a gente tem que ser brega, né? E espero que o Iago utilize essas palavras quando for me dar o presente no dia dos pais. Ok, mas vamos pegar os pais, como é que eles são. Primeira representação de pai, talvez, seja essa aqui, né? Bem, digamos assim, bem próxima, né? Bem acolhedora, não é verdade? Então, quem que é esse pai aqui? É um dos primeiros pais, né? Na mitologia grega, e aí senta que lá vem a história da mitologia grega, é muito interessante, o primeiro pai é Uranus, né? A ideia é que Gaia, a deusa, estava lá sem fazer nada, e Deus, quando está sem fazer nada, resolve fazer sexo, né? Não tem nada para fazer, eles vão se divertir. E aí eles vão se divertir como? Bom, Deus, ele cria o parceiro que ele quiser. Então Gaia cria o seu parceiro, que é filho e também vai ser o seu parceiro, que é Uranus, que é o céu. Esse pai já era meio cruel, né? Porque era o seguinte, Uranus, ele tem uma estratégia, ele tem medo de perder o poder, que é uma das características do pai, né? Aquele que retém o poder. Então ele tem medo de perder o poder. Então, como ele tem medo de perder o poder, cada vez que Gaia gera um filho, ele empurra o filho para dentro dela novamente. Ok, mas é óbvio que ela continua gerando filhos. E uma hora também, irritada, ela resolve falar para os seus filhos: e aí, quem é que vai me livrar desse safado que não me deixa em paz? E Cronos, então, ele resolve enfrentar o pai. Ele enfrenta o pai e toma o poder do pai. E agora ele se torna o próximo, né, como o pai. Só que ele tem uma estratégia diferente do pai dele. A estratégia dele é essa. A estratégia dele é comer os próprios filhos. Então, de novo, eu vejo aqui uma relação, né, eu acho que é um pouquinho diferente dessa aqui, não é não? Né? Pai é amor, pai é exemplo, pai é referência. Então, o que está em jogo aqui, na verdade, na figura do pai, pelo menos nas primeiras representações, é a figura da autoridade e do poder. Ok, mas a gente continua na história e a gente vai chegar no outro pai, né? O outro pai, quem que seria o outro Deus? O outro Deus é bem interessante, porque daí a gente vai para Zeus, né? O que tem interessante em Zeus? Eu adoro a história de Zeus, porque é o seguinte: como é que Zeus toma o poder? Quer dizer, como Cronos tomou o poder de Uranus,
foi ali, né, na luta entre os dois. Zeus não, né? Zeus ele vai fazer diferente. Então o que ele faz? Ele vai fazer a divisão, né? Então ele liberta os irmãos e ele divide, na verdade, os titãs. Ele cria 2 partidos, né? O PSDB e o PT. Opa, estou confundindo. Ele cria 2 partidos, né? Que são de irmãos e que são, portanto, que brigam entre si. Eles brigam entre si pelo poder e o grupo de Zeus toma o poder. E nesse momento que ele toma o poder, né, ele se torna agora o Senhor do Olimpo. É muito interessante pelo seguinte: Cronos representa o tempo, né, que são, portanto, representações da natureza bruta. O tempo, Cronos, né? Por que Cronos come os seus filhos? Adoro essa metáfora. Porque o tempo, ele mata os seus filhos. Quem nos mata? O tempo. Eu nasci no tempo, eu vou morrer no tempo. O tempo me matou, o tempo me engoliu. Uranus é o céu. Então, e eles são, portanto, digamos assim, representações desses deuses, pais, né? Mas são representações muito brutas da natureza. Zeus não. Zeus é sofisticado. Zeus é político. A primeira coisa que ele faz é dividir os seus irmãos. Né? Então ficava fazendo fofoca, etc, etc. Cria uma guerra no Olimpo. Tendo criado uma guerra entre os titãs, a partir de quem o apoia, ele dá uma espécie de golpe, e aí, golpe ou impeachment, não estou brincando não. E ele vai, portanto, agora sim ser o deus do Olimpo. Bom, qual é a representação dele? Eu gosto dessa representação, as duas que a gente vai ver agora, né? Então é essa representação desse pai quase que impassível, poderoso, um pai que tem toda a autoridade, né? Um pai que quando manda, né, o que ele fala é lei, e que ele só se mete em confusão quando ele trai a sua mulher, né, que era ciumenta pra caramba, né, e que tem que ficar atrás dele porque ele era galinha, tanto que aqui tem Tétis, né, adulando Zeus. E o próximo, que eu acho que é muito bonito, porque esse quadro aqui é simbolista, né? Então, que é essa pintura é Zeus e Semênides, que é também uma humana que se apaixona por ele e que, enganada por ela, resolve fazer o seguinte: pede para que ele mostre todo o seu esplendor. E quando, obviamente, nenhum humano consegue aguentar todo o esplendor de Zeus, quando ele mostra todo o seu esplendor, ela morre, né? E, portanto, ele consegue apenas salvar o filho dela. De qualquer forma, a gente percebe, portanto, nessas representações, a ideia de um pai extremamente poderoso. Mas vamos falar de uma representação mais moderna da autoridade. Em Totem e Tabu, Freud nos apresenta uma espécie de mito do que ele chamou de mito do pai primevo. No início das eras, quando os hominídeos viviam em bandos, uma espécie de pai todo-poderoso dominava sobre os seus semelhantes, aqueles que nós chamamos de macho alfa. Seu domínio era tão grande e tão intenso que ele não permitia aos filhos o gozo das mulheres do bando. Óbvio que num dado momento, cansados da tirania paterna, os filhos matam o pai e instituem uma nova ordem pautada por regras para que nenhum irmão ocupe o lugar do tirano ausente. Na verdade, a gente pode imaginar que eles fazem isso por 2 motivos. Um era para evitar que um irmão ocupasse esse lugar da tirania. E outro, diz Freud, é devido ao remorso.